Correr de kart é perigoso? Afinal de contas, muita gente me pergunta se correr de kart é perigoso, se pode machucar, se é muito rápido. Então, para você que nunca correu de kart, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como é tudo isso, como funciona, para que você conheça um pouco do mundo do kart, os riscos que ele tem ou não, e o quão divertido isso pode ser para você. Meu nome é Rodrigo Santos, eu sou piloto de kart há mais de 10 anos e eu vou falar um pouquinho sobre essas dúvidas que costumam surgir para quem nunca correu de kart. Então, primeiro, velocidade. Velocidade máxima que o kart rental chega, ela é no máximo ali no final de uma reta longa, você vai chegar a uns 70, 80 km por hora. Isso não é uma velocidade tão alta, quando a gente fala de corrida. Se você vê Fórmula 1, se você vê outros tipos de outras categorias, você sabe que os carros chegam a 200, 300 km por hora. Mas, para o kart, que é um carro que está a uma distância minúscula do chão, a percepção de velocidade ela é muito forte. Você, mesmo estando aí a esses 70 por hora no final de uma reta, a sua sensação de velocidade é muito maior que essa. Parece para você que você está muito mais rápido que isso. Por quê? Porque você está muito próximo do chão. E, mesmo assim, a velocidade média de uma corrida acaba sendo aí em torno de 50, 60 km por hora, depende um pouco do traçado que você está. Se for um traçado com mais curva, vai ser mais lento, com menos curva, vai ser um pouco mais rápido. Isso do kart rental, Agora, do kart profissional, a velocidade é maior, Vai chegar aí a mais de 120, 130 km por hora no fim de uma reta. Mas o foco aqui é mais o mundo do kart rental, que é onde eu tenho mais experiência para falar, tá? Então, para começar a correr de kart, se é perigoso ou não, você vai estar nessa velocidade aí, 50, 60 km por hora, no máximo a 80 km por hora. E aí, qual que é o risco disso, os riscos envolvidos? A bateria que você está correndo está muito cheia, ou está vazia, Quanto mais cheia, quanto mais pilotos estiverem na pista, maior é o risco. Se tem, e aí uma bateria cheia é uma bateria com mais de 30 karts, por exemplo, e aí isso vai aumentando o risco porque tem kart o tempo todo aonde você estiver, vamos dizer. Agora, se você está numa bateria com 20, com 15, esse risco diminui um pouco, E além disso, é uma bateria aberta ou é um campeonato, Por quê? Porque baterias abertas têm pilotos de todos os níveis. Podem ter pilotos que nunca andaram, pilotos experientes, enfim, pilotos com comportamento não muito adequado, enfim, tem de tudo. Uma bateria aberta pode ter de tudo, Num campeonato, pela própria separação das categorias, o nível dos pilotos muda e vai sendo mais, por ser um campeonato, mesmo os níveis mais iniciantes, são níveis onde os pilotos acabam tendo um pouco de consciência, porque o piloto está ali não somente pelo lazer, ele quer realmente um campeonato, ele gosta, óbvio, do esporte, mas ele quer melhorar a si mesmo, então ele não vai tende a não ter um comportamento muito ruim, Não que seja uma regra, tá? Mas tende a não ter. Os acidentes, eu tô com uma listinha aqui do lado para eu não esquecer de falar nada, tá? Mas os acidentes, que podem acontecer. Os acidentes do rental, que eu já sofri vários nesses 10 anos, se você tiver com todo o equipamento de segurança e se você tiver num bom kartódromo, eles vão oferecer o básico para você, que é o capacete, que é o macacão, mas o macacão nem é o mais importante, assim, eu acho, para o rental especialmente, mas o capacete, o protetor de costela e as luvas, que são os mais importantes, em geral, todos os kartódromos que eu conheço estão oferecendo isso hoje em dia, então você vai estar protegido. Mas, mesmo assim, existem acidentes que machucam um pouco mais. Se você se enfiar nos pneus, você pode machucar um pouco as mãos. Se você ter uma batida em T, que a gente fala,
que é um kart de lado e o outro bater bem no meio, na lateral dele aqui, que vai, no caso, vai fazer o seu corpo fazer esse movimento, isso pode machucar um pouco a costela. São os maiores riscos, tá? Mas, de novo, por ser rental, o risco disso acontecer é menor e mesmo se acontecer, o impacto também é menor. Não que não vai doer, não que pode doer, pode machucar, sim, mas é menor. No profissional isso é muito diferente porque você está mais rápido e porque não tem uma proteção, né, que o kart rental tem, que eu vou falar um pouco aqui também, que é aquela borracha que passa ao redor do kart. Isso também protege justamente, né, por o kartódromo saber que tem pilotos de níveis diferentes ali, que não são profissionais mesmo. Essa é uma proteção, né? É claro que, infelizmente, no rental, isso já virou parte das estratégias de muitos pilotos, e isso acaba sendo ruim, né? Acaba prejudicando sua corrida, te gerando um pouco de estresse às vezes, dependendo do que o cara que fica batendo, que por ter a borracha, né, acha que pode bater com uma certa frequência, e isso não é o certo, mas acontece. Então, é uma proteção, de qualquer jeito é uma proteção. Pensando na sua segurança, é uma proteção. Mesmo que você bata, o fato daquela borracha estar ali protege você de um impacto maior, de um machucado no seu pé, que aconteceria, por exemplo, no profissional, quando você bate de bico, a carenagem pode entrar, pode ir de encontro com o seu pé, o chassi mói, enfim, é diferente, né? Eu já tive acidente no profissional e é bem diferente. Então, o rental, por ter essa borracha em volta e você estando com esses equipamentos básicos, mesmo que você sofra um acidente, o impacto vai ser bem menor, tá? Se você tem uma corrida que está na chuva, né, dependendo da pista que você tá, se ela não for uma pista coberta, né, que tem algumas, mas as que eu costumo correr não são cobertas, eu prefiro assim, a chuva, todo mundo anda mais devagar, mas no kart rental não tem troca dos pneus, né, você vai estar com um kart que não está preparado, vamos dizer assim, para correr na chuva. Então, o que acontece? As pessoas rodam, as pessoas, enfim, podem ter mais acidentes, mesmo andando devagar, porque a pilotagem é bem mais difícil, né? Outra forma de pilotar. Então, a chance do piloto evitar um acidente fica menor. Por isso que pode acontecer mais acidentes, mas de qualquer jeito serão acidentes que os pilotos estarão mais devagar também. Então, de novo, pode acontecer, mas o impacto não tende a ser tão forte também, tá? Largadas, acho que é onde mora boa parte do perigo, né? Toda primeira volta, né, numa corrida, em qualquer categoria do automobilismo, você já deve ter visto que a primeira volta geralmente tem acidente na primeira curva, geralmente alguém vai para fora da pista, enfim, essas coisas acontecem, faz parte do esporte. Então, largadas é muito comum, né? Dependendo de onde você larga, se você larga mais principalmente se você larga no meio, é onde está mais risco, né? Se você larga na frente ou se você larga no fim do grid, a chance de você não ser impactado num acidente é maior, porque se você está na frente, o acidente geralmente acontece no meio, porque é alguém que comete um erro, alguém que bate em alguém e quem está no meio acaba tendo menos tempo de reação para isso, por isso os acidentes acontecem mais ali. E alguém que está no fundo, mesmo que aconteça esse imbróglio, tem mais tempo de reação, de ver e de repente fugir do acidente. Então, tem isso também. E é isso, acho que em grandes linhas o que envolve o risco no kart são essas coisas, as largadas, corrida na chuva, né, o próprio esporte, você está em alta velocidade, enfim, você está aprendendo, às vezes você vai cometer erros, pode bater, pode rodar, pode forçar demais o kart e alguém pode vir a bater em você. Mas de qualquer jeito, eu corro há mais de 10 anos e eu tive alguns acidentes nesse período e assim, nenhum deles já machuquei minha mão, já machuquei costela, já machuquei
minha coxa, por uma batida em T que pressionou contra o tanque, enfim, mas todos esses acidentes foram meramente alguns roxos que eu fiquei. Enfim, eu já tive acidentes bem piores quando eu praticava uma arte marcial, por exemplo, que eu quebrei o dedo, enfim, quase tive uma fratura no meu pescoço, enfim, já aconteceu um monte de coisa. Então, mesmo você estando em alta velocidade, tem o risco sim, mas a adrenalina e a diversão acho que compensa muito mais. Então, respondendo a pergunta, respondendo a dúvida que muita gente que nunca correu me pergunta, é perigoso? Sim, tem seus riscos, com certeza. Mas, como todo esporte, né? Futebol, as pessoas se lesionam no vôlei, as pessoas se lesionam no basquete, se lesionam. Todo esporte tem você pode gerar algum estresse em alguma parte do seu corpo que gere uma lesão. E o esporte a motor, além do seu corpo, tem o carro, né? E a velocidade, que pode te levar, sim, a um acidente grave. Mas dentro do kart rental foram pouquíssimos acidentes graves que eu vi mesmo, em 10 anos. Então, o rental de todas as categorias de automobilismo, com certeza é onde o risco é menor, né? Pelo próprio cartódromo se proteger desse problema. Então, recomendo demais, sempre recomendarei. E, diante disso, se você está nesse vídeo aqui, provavelmente você tem interesse de começar a correr de kart, está com medo, de repente, dos riscos, perigos que isso pode ter. Então eu vou deixar aqui um vídeo também que fala o que você precisa para começar a correr de kart, como que você pode começar, que é um vídeo que eu fiz aqui no canal que também fala um pouco sobre o que você deve fazer para começar esse esporte que é tão maravilhoso. Para quem gosta de adrenalina, gosta de velocidade, eu recomendo demais. Então vai lá assistir e eu te espero lá. Um abraço.